Então, gente amiga, povo da minha terra. Boa tarde a todos, a todas e a todes. É, enfim, queria iniciar a conversa de hoje, assim, só apontando algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Ontem eu falei bastante, né? Falei de coisas mais objetivas, né? Que não é exatamente a propósito desse nosso encontro, né? Que a gente chama de curso. Mas algumas coisas são peculiares a essa atividade, especialmente a forma de desenvolver o roteiro. Uma das grandes dificuldades do roteirista é ver o seu filme, o seu roteiro transformado em filme. E até ser transformado em filme, tem um percurso, a gente depende de conceitos já pré-concebidos, ou de fórmulas, né? Ou de referências teóricas, né, a partir de autores da área, né? Então, geralmente, vai fazer um curso, a gente vai trabalhar com Maqui, com Sid Field, com, com Snyder, né? Autores já consagrados nesse meio. Mas tudo isso fica, na verdade, condicionando um pouco essa visão de produção de roteiro e também colocando, nos situando num momento que não seria um momento factual, assim, sabe? De acordo com a realidade que a gente vive. Eu acho que é o mais importante. Então, uma das propostas da nossa plataforma é propiciar ah, que todos os roteiros, talvez isso não seja possível, mas a meta é exatamente essa, que todos os roteiros produzidos se transformem em filmes. Por quê? Porque nada é mais importante para o roteirista de ver a reação do público em relação à sua estratégia e ao seu perfil narrativo, né? E a reação não necessariamente de satisfação, mas de percepção, de impacto, né? Eu me lembro uma vez que eu fui assistir um concerto, né? Era num conservatório de música daqui da cidade e os músicos eram músicos clássicos, né? Com instrumentos clássicos também. E o público, um público também dentro de uma valorização cultural, musical, clássica. Bom, o que aconteceu é que a orquestra começou a tocar de uma forma extremamente dissonante, assim. Começou a bater no piano e os outros instrumentos também começaram a fazer muito barulho, assim. Bom, eu sei que o público saiu assim revoltado, xingando os músicos. Assim, pô, essa era a intenção dos músicos, era tirar o público da zona de conforto, né? Então, essa é uma reação também que a gente pode ter como propósito dentro de um roteiro, né? Dependendo das circunstâncias, dependendo do momento, mas nem sempre o roteiro precisa necessariamente agradar. O que é interessante é que o roteiro esteja atendendo às necessidades e às intenções expressivas de quem desenvolve o roteiro. No caso do live action, a coisa fica um pouco complicada, porque faz um roteiro, quando chegar no final, o roteiro já é completamente outro, né? Na animação, não. Na animação, o roteiro tem que ser muito preciso. Muito preciso. Na animação, o planejamento é essencial, porque o custo fica muito caro se a gente tiver que ir refazendo ou fazer em excesso para depois cortar, né? Então, o controle tem que ser maior. E então é possível, na hora de exibir o filme, é possível se ter como referência, eu acho que tem gente querendo entrar aqui, admitir, admitir. Então, é possível a gente ter a reação do público como uma referência a partir da estratégia. Esse é o grande diferencial, porque dá uma formação para o roteirista mais factual, mais orgânica. Sabe? Eu vou vou criar essa estratégia, esse arco, essa estratégia narrativa, porque o autor tal indicou que é legal e tal, né? Mas aí o roteiro não sai da gaveta, ou se transforma em filme, não chega a ter uma análise mais de recepção por parte do público, e as coisas ficam nesse universo, né? E a gente, no Brasil, a gente tem muita dificuldade nesse sentido. Ah, essa semana, hoje de manhã eu fui numa escola, e aí eu vou falar sobre o meu trabalho e tal, né, como autor, e aí eu exibo alguns filmes. E nesse último mês eu tenho exibido para vários públicos infantis, de 6
há 14 anos. E especialmente um filme que eu mostro para eles, eu gosto muito de ficar de costas para o filme, de costas para o filme e observar a reação deles. E tem uma cena que a reação é igual, independente da faixa etária, né? Assim, pô, eles reagiram. Por que que eles reagiram? Aí eu vou começar a avaliar a estratégia que eu adotei para saber, para tentar estabelecer um diálogo mais próximo e mais intenso, né? Isso me encanta demais, assim. E isso orienta a minha produção, especialmente a produção de roteiro. O quanto a questão visual vai influenciar nessa resposta, ou o quanto o design gestual ou de animação vai influenciar na resposta. E isso me alimenta, né? Eu preciso muito nos países onde o mercado é consolidado, geralmente se faz teste de público. Se apresenta o filme e se procura analisar a reação do filme justamente para ver se ele vai ter um apelo. É claro que eu já estou falando aí de roteiro para mercado, né? E então eles dependem necessariamente de sedução do público. Não é o nosso caso. A gente pode trabalhar com roteiros que considerem essa questão. Eu prefiro falar não de sedução, mas necessariamente de diálogo, no sentido de eu vou falar, eu vou expressar e eu vou ter uma resposta. Essa resposta pode ser na reação ou pode ser reativa no sentido de a partir dali aquele público começar a fazer vídeo também, responder através de produção de vídeo. E isso transforma, leva a produção audiovisual para um outro patamar, que é um patamar de diálogo, né? A gente está acostumado assim, ó, entra numa sala escura, não necessariamente assim, mas a tradição é essa, entra numa sala escura, assiste um filme e depois vai comentar sobre o filme. Mas fica dependendo muito do que esse filme entrega. E a gente não tem a oportunidade de responder com o filme. E hoje em dia isso é bem criado. Mas, enfim, eu quero só salientar isso, assim, o trabalho da plataforma oferece uma possibilidade valiosa, assim, em termos de formação do roteirista. É fazer o seu roteiro, depois isso se tornar filme e depois ver a reação do público na medida que esse filme for exibido. Na plataforma a gente não tem ainda uma estratégia bem de muito investimento, que é a questão da distribuição do filme. A gente tem uma proposta de criar um espaço de streaming ali no site, né? A gente está criando, ramificações do projeto de criação de núcleos de exibição, associações com cineclubes, né? Uma via também de internacionalização aqui na América Latina, né? Que é um outro, mas tudo isso está assim, está muito na ideia. A gente está mais investindo agora no básico para dar uma estrutura para a plataforma para depois fazer isso crescer e se tornar cada vez mais influente, né, na sociedade e criar um mercado que seja um mercado, não um mercado no sentido tradicional, um mercado de exploração, mas um mercado de satisfação de demandas comuns, né, demandas mútuas, coletivas especificamente, e especialmente descentralizado. O Júlio falando das necessidades expressivas dele, da comunidade que ele está inserido, a Camila também, a Maíra também, o Igor também. Vocês têm perfis múltiplos, vocês têm necessidades e peculiaridades também pessoais, individuais e coletivas, né? Então é muito legal que cada um de vocês se expresse. Há público para todo mundo, se a gente pensar que isso vai funcionar como um diálogo, né? Então, essa participação na plataforma é muito, muito importante. E por isso que eu digo assim, não é formativo, vocês não vão sair daqui, bom, já sei tudo de roteiro. Não, 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 não. Muito importante até que a gente não se apegue a conceitos estanques, né, a conceitos pré-estabelecidos, que a gente tenha liberdade de discutir, de buscar uma convivência, de provocações emocionais a partir dessa convivência, de formas de expressão e, principalmente, o roteiro de você se torne filme. Tá? Por isso que eu falei no início lá, você pode entrar lá e escrever projeto, não tem problema. A ideia, por exemplo, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque cada projeto também tem a sua capacidade de atração de grupos de produção, né? Mas a ideia é que tudo que entra ali chegue ao seu fim, que é se transformar num filme. Tá? Bom, esse é o princípio assim, que eu acho mais importante, especialmente na questão da produção de roteiro.
Na plataforma, dentro do sistema de produção, a gente não usa, no sistema, assim, quando você está desenvolvendo, organizando os grupos, fazendo toda a organização lá no site de gerenciamento, a gente não usa o roteiro master scene, né? A gente usa o roteiro áudio e vídeo, que são de 2 colunas. Tá? Como a gente está trabalhando com animação, a gente consegue, nessa estrutura, né, que é uma estrutura mais rápida de produção, de tentar fazer um paralelo entre a, a coluna da imagem, especificamente, como acontece, e a âncora, basicamente, que a gente usa, que é dos diálogos, que é da locução. Então, essa é uma informação. Alguém tem dúvida sobre o que seja o roteiro áudio-vídeo? Senão eu já mostro aqui na hora, não tem erro. Não, tá tudo tranquilo? Então, beleza. Então, vamos. Tá. Bom, nós temos. Eu recebi até onde eu fui ali na caixa de mensagens, né? Tinha os 2 textos em relação ao exercício da aula anterior, tá? Eu acho que a gente pode começar a conversar sobre esse texto. Eu pedi licença para a Carol aqui, para utilizar o texto dela, que é um texto que está bem amarradinho, né? Está assim, num tom agridoce, né? É um texto que tem identidade do roteirista, isso é muito legal. E a gente vai trabalhar em cima do texto dela. Lembrando, assim, a nossa avaliação nunca é de certo e errado. Isso deve ou não deve fazer. Isso seria essa adaptação às regras. Mas, assim, do que a gente pode explorar e investir a partir de situações de provocação? Que é isso que acontece na sala de roteiro. Problematizar o texto de forma que ele atenda aos objetivos e atenda às intenções do roteirista, né? Parceria com o autor do projeto e tudo mais. Tá? Eu vou compartilhar aqui, para que vocês podem me interromper, viu? Já fiquem à vontade. Pode ser por chat, que o chat está aberto aqui. Acho que não tem mais nenhuma pessoa aqui para entrar, então vamos compartilhar aqui. Deixa eu só ver onde eu coloquei, acho que não está aberto. Deixa eu abrir primeiro. Deixa eu só abrir a página aqui. É tanta janelinha aqui, que eu acabo. Eu acabo me confundindo um pouco. Mas vamos ver onde está isso. Onde está? Aqui está. Roteiro da Carol. Muito bem. Agora sim, acho que agora vai dar para compartilhar. Não estou conseguindo. Vamos abrir de novo. Pronto, agora acho que eu vou conseguir. Agora sim. Muito bem. Todo mundo vendo aqui o texto? Esse é o texto que a Carol enviou. Eu só queria. É o seguinte, Carol, eu recebi ele um pouco desconfigurado. Eu tive que fazer um exercício para tentar entender algumas partes que estavam sem letra, né? Então, qualquer coisinha diferente que tu enxergue aqui, pode falar, tá? De boa, assim, pode falar, fica à vontade, que aí eu corrijo aqui, não tem problema, tá certo? Então, eu vou ler aqui o texto da Carol, para a gente poder conversar sobre ele, tá? O cachorro brinca com sua bola branca pela floresta e perde a sua bolinha pelo mato. Ao se aproximar de uma árvore, ele se depara com um ovo caído. Na sua inocência e descuido, o animal tenta abocanhar o ovo com toda a força, mas o ovo começa a rachar. Ao notar a rachadura, o animalzinho coloca seu focinho bem próximo do ovo
e sua traseira para cima, com seu rabo balançando curioso. O ovo continua a se rachar e o cachorrinho se assusta e se esconde em uma moita. Ele ouve barulhinhos de ovos sendo chocados e percebe que este que está no chão, acho que é isso, caiu de seu ninho localizado num galho mais alto da árvore. O cachorro se aproxima novamente do ovo, dessa vez cuidadosamente, ele abocanha o ovo e escala com destreza a árvore, até chegar ao ninho. O animal se vira para descer e ouve os barulhinhos outra vez. Ele retorna seu olhar para o ninho e vê o nascimento. Nem sei se é os 3 passarinhos ou os passarinhos, mas tudo bem. Tá? Então, esse é o texto da Carol, certo? Bom, eu acho assim, ó, o texto está bem desenvolvido, bem estruturado. Se vocês discordam de mim, podem falar, mas eu acho que dá para perceber bem a personalidade do cachorro, da maneira como ele se relaciona. Eu consigo imaginar o cachorro reagindo, né? Fico muito encantado com o perfil dele, né? E a relação que ele tem, a ingenuidade, a relação que ele tem com o ovo. As ações aqui são referidas deixam claro isso. E isso para o animador é muito importante, assim, porque dá um jogo de expressões legais para o personagem. Essas referências emocionais que são provocações. Mas, enfim, numa sala de roteiro, a gente discute como a gente pode acentuar as questões de maneira a dar mais impacto na história. Quer dizer, ela assim já estaria suficiente, mas vamos tentar pensar em alternativas, em soluções para tentar incrementar essa ideia e essa proposta e deixar a estrutura ou os elementos que compõem esse roteiro de uma forma mais impactante ainda, certo? Mas eu queria fazer umas perguntas assim para vocês, tá? Existe alguma mensagem nessa história? Especialmente, não vou perguntar para a Carol, mas para quem tá lendo a história, para quem leu, para quem ouviu, para quem ouviu. Vocês estão ouvindo esse barulho? Não? Não. Então tá, melhor. Então, para tentar entender a recepção, como é que vocês estão percebendo, certo? O protagonista é o cãozinho, concordam comigo? Tranquilo? Certo? É o protagonista. Então, vamos tentar analisar. Esse cãozinho, existe alguma coisa que torna ele forte, dentro das características da personalidade dele, que torna ele forte ou que torna ele fraco? Como vocês imaginam o perfil desse cão? Vocês podem escrever, não precisa nem falar aqui que eu já vou acompanhando. Eu só vou responder uma mensagem aqui. Já respondi. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Chat. Ele é curioso e parece que mesmo com medo ele vai em frente. Muito bem. Agora uma pergunta pessoal para vocês. Existe algo que vocês temem? Tá? Eu, por exemplo, assim, eu tenho medo de quadro de lousa, né? De sala de aula. Lousa de sala de aula com a cor verde, tá? E se eu tiver que fazer um cálculo na frente de todo mundo, eu vou entrar em pânico e vou desmaiar. Eu tenho muito medo disso. E eu tenho medo porque isso já aconteceu quando eu era aluno, né? Foi uma situação
bem terrível para mim. Vocês têm alguma situação vivida? Você não precisa dizer qual é essa situação. Só digam, tenho, não tenho, tenho. Pode ser que não tenha passado por um trauma nenhum. Será que o Bernardo tem? Tem, tá. Não precisa dizer o que é. Tem, né? Referências emocionais fortes, né? Muito bem. Vocês têm, a Mônica tem, a Camila tem, muito bem, todos nós temos. E em alguma coisa muito, muito alegre, feliz, um momento assim, eu tenho uma ansiedade. Eu também tenho ansiedade, Bernardo. Mas, assim, algum momento, assim, deixa vocês muito alegres, muito, muito felizes. Pode, tem, tem. Muito bem. Maravilha. Mônica tem, Camila tem. Eu estou fazendo isso só para vocês lembrarem desses momentos. O Júlio tem também. Muito bem. Maravilha. Assim, na verdade, a, a maneira como vocês podem potencializar esse personagem é buscando essas referências, né? De situações mais constrangedoras ou menos constrangedoras, ou situações muito felizes. O meu vídeo, acho que é mais assistido lá no canal, justamente tratam dessas coisas, do roteiro como signos ou metáforas, produção de sentido a partir das vivências de cada um. É quando vocês podem explorar melhor o que tem dentro de si. Resgatar essa energia emocional e projetar isso nos personagens. É muito importante que você saiba as características do personagem, mas que ele tenha fissura. Eu já falei isso na aula anterior. Tá? Então, vamos pensar assim. Quando o cão ele olha o ovo, o que deve ter passado pela cabeça dele? Né? Ele se enganou, ele pensou que era a bolinha, né? Fez essa ponte com a bolinha, e ele se assustou. O que deve ter passado pela cabeça dele? No roteiro, assim, se tu pode usar, eu diria, assim, isso pode ser muito pessoal, né? Mas, por exemplo, assim, a minha formação é a formação do teatro. E no teatro eu estudei e pratiquei muito autores como Stanislavski e Viola Spolin. E dentro desse contexto, eu te diria assim, deve usar as referências emocionais, deve buscar associações, certo? É claro que, por exemplo, às vezes a gente é muito jovem e nem tem uma vivência tão grande a ponto de fazer essas pontes, mas não interessa, é quase impossível alguém não ter uma referência que possa ser canalizada. Se vocês pensarem assim, o irmão do Jorel, por exemplo, o irmão do Jorel é a família do do Henrico, né? O nome dele, do autor. Ele projetou tudo ali, porque essa energia, Juliana Henriquez, essa energia emocional, ela está presente. Então, quando coloca isso num personagem, dá legitimidade ao personagem. O processo de reação do personagem, a partir das tuas relações com as pessoas que tu conhece, fica mais orgânico e mais natural do que inventar um sentimento pura e simplesmente. Por exemplo, aquele personagem, ele é desse jeito, tem que ser desse jeito porque o autor usa. Eu gosto, por exemplo, de sempre usar características conflitantes no próprio personagem, né? Conflitos internos, especificamente. Então, por exemplo, assim, se pegar esse cãozinho e antes dele se encontrar com o ovo, especificamente, acontecia alguma coisa, e estava acontecendo, essa questão de brincar com a bola mostra a questão da ingenuidade. Mas se de repente mostrar o cãozinho mal, furioso,
sabe? Que até chegar ali na bola ele destruiu alguma coisa, ou magoou alguém, ou feriu, certo? E de repente ele chega ali e encontra um ovo. E esse ovo, de alguma forma, vai resgatar alguma parte mais sensível que estava escondida dele, alguma coisa assim. Né? E esses elementos contrastantes, eles podem potencializar o personagem num tipo de provocação, né? Porque vai gerando no espectador, no primeiro momento, uma atitude de rejeição ao personagem. E quando há uma quebra especificamente, olha o gato, salve o gato, save the cat, né? E quando a gente percebe essa mudança brusca, automaticamente a gente acaba sendo sensibilizado de forma inconsciente. E consegue se envolver mais empaticamente, justamente para tentar entender essa parte mais sensível do campo, certo? Então, vamos fazer assim. Na medida que vocês... vamos tentar aumentar o conflito. Vamos tensionar essa relação. Lembra da aula passada? O, Na aula passada, o porquinho, que ele tinha que alcançar os biscoitos em cima da geladeira. Eu pensei também como um outro animal. Carol, pode falar, pode escrever alguma coisa ou falar, vai achar melhor. Então, eu também pensei como se fosse uma cobra em vez do cachorro. Eu acho que seria interessante, porque aí, assim, no caso, a cobra ficaria numa moita, bem à distância, e ela veria, na hora que o passarinho passasse, o ovo caindo, né? O ovo caindo. E aí, o olhar da cobra dá a impressão de ser realmente penetrante, assim, de que realmente está com o olhar de querer pegar o ovo, com ódio, com alguma coisa, intenção de comer. Então, ela vai para cima do ovo. E ela vai devagarzinho, você vai vendo ela enrolando a cauda em volta do ovo. E ela cobre o ovo. Até que passa o barulho, vem um barulho de passos, e aí vem um caçador que chega perto, e aí quase pisa na cobra, mas aí a cobra, ela, ela dá o bote, digamos, ela dá o bote naquele caçador. E aí que impede de pisar no ovo. Na verdade, ela protegeu o ovo. E aí ela leva de volta o ninho. Mas imagine assim, a gente mostrar a cobra antes. Vocês lembram, eu acho que do Procurando Nemo, né? O pai do Nemo, ele perde todos os filhos, perde a família, só sobra o Nemo. Eu imagino que, de repente, essa cobra tem um trauma, porque um gavião, sei lá, pegou e levou e comeu os filhos dela. Que drama, né? Mas assim, só para a gente entender essa carga de energia emocional. Ela tá triste, está arrasada e chega ali e encontra um ovo. Ela vai comer o ovo, obviamente, né? Vai comer. Só que o ovo quebra ali e aparece um passarinho. E ela imediatamente faz o link com o, o filho perdido. E aquele sentido maternal aparece. Esses estados de conflito emocional, eles dão um pouco mais de complexidade, né? E tendem a provocar mais. E a questão do instinto da maternidade, ou a relação com a criança, é comum a todo mundo, né? Isso tem elementos de provocação muito, muito fortes. Mas legal, adorei essa questão. Mas olha só o contraste, né? Como isso deixa mais intensa essa relação de narrativa da gente conseguir buscar coisas bem contrárias, assim, é um certo antagonismo. E a cobra vai ficar, eu acho muito rico isso, a cobra vai ficar com aquele dilema de comer ou de cuidar. Dilema comer ou cuidar. Meu Deus do céu, isso dá muitas ações bem interessantes aí. Tá? Enfim, bom, vamos pensar assim, aí numa sala de roteiro, né, o roteirista assistente já está anotando tudo isso. A gente está gravando, pessoal. Está anotando tudo isso, essas ideias, a Carol deu. O que a gente poderia fazer a partir dessa ideia, então, de ser uma cobra e dela definir uma relação com um ovo ou com um passarinho que está dentro? O que poderia surgir? A Carol deu a ideia de ela proteger o ovo, né, em função de uma ameaça específica. Tá?
Vocês teriam alguma outra ideia para incrementar essa relação da cobra com o ovo? De como isso vai acontecer? Só para a gente fazer a título de exercício mesmo. Não? Não tem? Qual é a mensagem que essa história passa? Eu estou dizendo mensagem, mas não estou me referindo à moral da história, né? Mas, assim, que tipo de provocação se espera do público, se é que existe alguma coisa consciente? Às vezes a provocação por parte do roteirista é inconsciente mesmo. Não, nada, não está surgindo nenhuma ideia. Lembrem das referências emocionais de vocês, alguma coisa muito triste, alguma coisa muito pesada, uma relação de opressão especificamente. Esses anos, eu acho que de pandemia e de política deve ter gerado muita emoção, duvido que não. O pré-julgamento em relação à cobra, pré-julgamento por parte de quem? Sim, tu diz em termos de qual é a mensagem, né? O pré-julgamento é o pré-julgamento em relação à cobra. Vocês poderiam fazer uma analogia? Essa cobra representa quem, especificamente? E se é que representa alguma coisa. Vou fazer aqui que nem a minha terapeuta. A minha terapeuta, ela me deixa em silêncio. Aí ela me obriga a falar. Quanto mais em silêncio eu fico, mais ansioso eu fico. Mais em silêncio vocês ficam, mais ansioso eu fico, né? Mas hoje eu vou fazer um exercício, vou ficar quietinho aqui para ver se vocês pilham alguma coisa. Tá? Vamos supor assim, tem que ter um fator antagônico. Eu acho que a Carol falou ali, essa questão da proteção do ovo, vamos investir nisso. Que peripécias, que ações podem surgir de maneira que a cobra possa responder com um gesto, né, com resposta, um gesto visual à resistência. Quem é o antagonista nessa história? Se não tem, de repente, poderá surgir um antagonista. Aparecer um cachorro, pode ser. Pode ser um antagonista. Pode ser um antagonista. Tá? E como é, vamos supor, se é o cachorro, qual a função dele a partir daí? Ele vai brigar com a cobra? Os pais. Parece os pais do ovo. Vai brigar com a cobra? Pô, tô começando a ficar com pena dessa cobra. Todo mundo quer brigar com a cobra. Meu Deus do céu. A cobra é um bicho injustiçado, né? Todo mundo tem medo e nojo de cobra. Coitadinho. A Maíra botou. Pensei nisso também. Que estão achando que a cobra quer comer o ovo que ela resolveu proteger. Ué, uma desconfiança bem plausível. Mas e aí? Vamos supor assim, então os pais, né, dois gaviões que chegam ali, atacam a cobra, como é que a cobra se defende, como é que a cobra reage? Pois é, né? A cobra quer levar para casa o ovo. Se tem os pais, também nem é uma coisa muito legal, né? Se fazer. A cobra não tem saída, ela está ferrada. Ela está ferrada. Temos que pensar numa alternativa. Né? Quem sabe ela foge, sai correndo, sobe num galho à beira de um abismo. O galho é muito frágil e ela começa a balançar. Olha aí, oh, meu Deus do céu, seria isso? E aí os gaviões ficam passando na volta. Aí ela, pô, ela nem tem braço para pegar alguma coisa para se defender. Meu Deus do céu, como é que faz? Imagine se ela tiver que pegar alguma coisa
para bater ou para se defender, ela vai ter que largar o ovo. Meu Deus, que situação, essa cobra está perdida. Temos que salvar a cobra de algum jeito. Temos que pensar numa alternativa. Esse gato vai ser o protagonista aqui da nação. Né? Como é que é o nome do gato, Carol? Muito bem. A cobra se prende com a boca e rabo em galho e faz um balanço com o corpo para o ovo. Ah, pode ser. Ela pega, se prende com o rabo e aí acolhe ali o ovo e aí sobra a boca para ela poder se defender de alguma forma. Então, já está uma situação. É interessante. Mas, enfim, assim, eu estou fazendo algumas questões básicas, essenciais, para a gente poder pensar. No momento dessa discussão, óbvio que chega a um esgotamento, né? Gente não tem mais ideia. Então, o legal é que o roteirista assistente anote tudo isso, vá todo mundo para casa, e aí pense numa forma de desenvolver mais essa história. É claro que isso vai depender muito também do tempo do filme, né? Se é um filme de 1 minuto, se é um filme de 5 minutos. Mas a gente discutiu coisas aqui que eu acho que são instigantes. Então, depois da discussão, dessa nossa discussão acalorada, né? Esgotarem essas ideias, vai todo mundo para casa e fica em casa pensando até chegar numa próxima reunião para poder o roteirista que está organizando essa sala de roteiro definir o que vai ser colocado, o que não vai ser colocado. E nesse sequência de reuniões, tudo pode ser mudado, certo? Mas eu acho que a questão é bem essa, de pensar em personagem, de criar forças antagônicas, não necessariamente um antagonista, mas forças antagônicas que provoquem a reação do personagem, para que ele apareça. Né? Um dos conceitos do Sartre, do existencialismo, é que a realidade é insatisfatória. Tudo é insatisfatório. O amor é insatisfatório. A comida é insatisfatória. Tudo é insatisfatório. Então, o que a gente tem que explorar mesmo, para dar esse senso de realidade e envolver, é, mapear essa insatisfação e explorar ela. A cobra se prende com a boca, com um galho, a cobra, que é da Camila, a cobra pode engolir o ovo para subir na árvore e vomita o ovo sozinho. Yes! Muito boa! Gostei dessa ideia. Eu me sinto mais seguro com ela engolindo o ovo, embora tenha uma provocação muito doida, porque ela está engolindo o ovo. Né? O predador engolindo o ovo para proteger o ovo. Fantástico! Ah, beleza, Júlio. Fantástico, fantástico. Uma coisa que, por exemplo, assim, se vocês pensarem em séries como Hora de Aventura, né? Dá para temperar isso aí com nonsense, assim, com coisa que nada a ver, surge do nada, sabe? Sei lá, surge um dragão no meio das nuvens. Dragão nem seria tão nonsense, mas, sei lá, pense em alguma coisa muito, muito, muito bizarra, muito absurda. Isso, do ponto de vista da linguagem da animação, funciona muito, assim, sabe? Surpreende muito, até porque também a cobra cria asas, pode ser, sabe? Nossa, olha o delírio. Ai, isso é muito bom. Isso é muito, não tem limite para isso, né? Então, acho que dá para explorar um pouquinho mais nesse sentido, de criar situações bizarras, absurdas, temperar. Porque uma nave espacial surge. Outra coisa legal também, essa ideia da Maíra é muito boa, outra coisa legal é explorar onde isso vai acontecer. O ambiente onde está acontecendo. O ambiente onde está acontecendo pode fornecer elementos para que essas ações que são reveladoras da identidade dos personagens acabe contribuindo, né, de alguma forma, para que isso se intensifique também. Então, poderia ser o inverno, é neve, é um deserto, um Saara, é no meio da floresta, né? Floresta pode ser uma floresta amazônica, é em Marte, então já tem uma nave espacial aí, em Marte pode ser Sol, não, acho que agora estou viajando. Mas enfim, interessante que eles pegarem esses elementos e sem pudor, sem
constrangimento e jogando isso. Vocês podem brincar com questões de gênero também, tem, sei lá, o que for mais de interesse ou que funcione mais de forma mais motivadora, resgatar essa questão da energia emocional. Isso tem uma função, assim, construir histórias, contar histórias, na verdade, é uma maneira de desenvolver uma visão de mundo, também de aprender o mundo e de ter um razoável entendimento do que está acontecendo, se colocar no mundo. Então, é bom que vocês explorem, vocês se joguem no roteiro, vocês usem como referência. E mesmo que não tenham, se vocês fizerem, por exemplo, estou fazendo, a cobra está grávida, vai ter um filho. Bom, mas eu nunca fiquei grávido, não sei como é que funciona isso. Então, se buscar um tipo de referência de energia emocional muito próxima disso para poder impregnar esse personagem dessas características, dessas peculiaridades. Aí vocês vão encontrar. Um exemplo de onde, por exemplo, o Titanic, né, que é um romance dentro de um navio. Será que a história funcionaria do mesmo jeito se não fosse dentro do Titanic especificamente, com toda a carga de energia emocional e o significado histórico que tem o Titanic e que já está no imaginário das pessoas, né? Então, onde vai acontecer isso, que a gente está focando bastante no personagem, né? Aquele porquinho, o fato de ser uma geladeira, o fato de comer, tem elementos provocadores nele. No caso, quando eu falei assim, de repente a cobra perdeu o filho, eu já tô gerando uma provocação emocional anterior, mas que não faz muito, é um artifício, vamos dizer assim, narrativo, para conseguir gerar empatia e provocação no público espectador. Tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, assim, então vocês agora tentem pensar numa ideia para resolver essas questões que a gente discutiu aqui, tá? Eu não anotei, mas ficou gravada essa aula, então se vocês tiverem dúvidas, vocês podem recorrer a ela. Eu pretendo até amanhã deixar disponível essas duas aulas para vocês poderem aproveitar. Eu queria colocar para vocês também, eu coloquei lá no Drive, deixa eu só deixar de compartilhar aqui o texto. Vamos ver, interromper compartilhamento, beleza, tá? Mas eu coloquei um PDF com lâminas sobre arcos dramáticos. Esses arcos dramáticos são formas de contar histórias, são desenhos narrativos, né? Para vocês terem como referência, apenas a título de informação e de vocês recorrerem quando tiver necessidade. Né? Lembrando com o que eu falei no início, né? O importante aqui é que vocês debatam a partir das vivências de cada um, da experiência de cada um, e que isso seja motivador por si só. Tá? Nós não estamos necessariamente uma sala de roteiro porque eu não defini as funções, né? Só quis fazer esse exercício de reflexão com vocês para vocês terem uma ideia de como funciona a sala de roteiro. Então, se tiver gente mais provocadora, mais desafiadora, alguém vai dizer uma bobagem muito grande, as pessoas vão se revoltar porque aquilo não deveria ter sido dito. Faz parte. É exatamente assim que as coisas funcionam. Então, eu coloquei esse PDF sobre arcos dramáticos, coloquei 2 vídeos, tá? Sobre diálogos, porque a partir daqui até amanhã eu vou investir bastante em diálogos no roteiro. O diálogo, como eu já fiz referência na primeira aula, o diálogo ele é fundamental como referência de timing, referências de clímax, referências, enfim, emocionais para a performance e para o desenho coreográfico definido pelo diretor de animação. Então, assim, é um dos pilares do sistema de produção a gente trabalhar com diálogo. Tá? E, então, esses 2 vídeos, um é sobre, do filme Viola, né, que é um filme argentino, é um diálogo específico da personagem, nem é a personagem protagonista, mas são 2 personagens, assim, que têm um papel muito importante na história. E depois, um diálogo da série Breaking Bad. Então, tem um tom mais sutil e eu acho que pode servir legal assim, de referência para vocês entenderem a função essencial do diálogo, do desenvolvimento do diálogo. Tá? Eu coloquei também
uma página do livro, até vou compartilhar aqui para vocês, do livro Desenhando os Quadrinhos. Deixa eu só... Desenhando os Quadrinhos, acho que não está aberto também. Deixa eu abrir ele aqui para a gente poder ver. Desenhando os Quadrinhos, Desenhando os Quadrinhos. Onde coloquei, onde coloquei, onde coloquei. Ah, aqui está, aqui está, aqui está. Vou compartilhar, compartilhar, compartilhar. Muito bem. Só ver onde é que está aqui o... Muito bem. Esse diálogo, Bernardo, esse diálogo que eu coloquei, os dois personagens estão sentados discutindo sobre o roteiro. Então, esse diálogo ele tem um tom mais sutil. Tá? A série é violenta, tudo bem, mas não, a abordagem ali não é essa. Mas vamos ver aqui. Se eu botei, será que eu botei? Deixa eu só ver, me perdi agora. Muito bem. Aqui está, aqui está, aqui está. Estão vendo uma página? Tá. Tá? Então, aqui, ó, essa é uma página. Aqueles alunos que já fizeram a disciplina de roteiro de animação já conhecem essa página. Mas, assim, é o único livro que eu tive acesso, né? Não precisa que não exista, mas é o único livro que eu tive acesso que comenta diretamente, de uma forma bem simples, a relação texto-imagem, né? Sequência de imagem. E a exploração da relação texto-imagem de uma forma bem mais completa é no item 5, que ele chama de, o Scott McCloud chama de interdependente. Esse livro é o Desenhando os Quadrinhos, do Scott McCloud. Então, palavras e imagens combinando-se para transmitir uma ideia que não transmitiriam sozinhas, né? Tem uma mãe que falando no telefone, ela está chorando e está dizendo: estou tão feliz por você. Imagine que de repente lá do outro lado tem um filho dizendo: mãe, me alistei, vou para a guerra. É tudo que eu queria, que eu sonhava. E ela chora porque ele vai para a guerra, mas sabendo que é o sonho dele, como é que alguém vai ter o sonho de querer morrer na guerra, né? Tudo bem. E o sonho dele está dizendo que está feliz por ele. Então, se vocês taparem a imagem, né, para entender a mensagem, vai ficar difícil só lendo o texto. E se vocês taparem o texto para entender a mensagem, vai ficar muito difícil, quase impossível ou impossível vocês entenderem essa mensagem original. Amanhã a gente vai falar mais sobre diálogo, só estou dando umas referências para vocês já irem se adiantando nesse sentido, tá? Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Querem alguma dúvida? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou propor um exercício para vocês para amanhã, certo? Pode ser? Eu vou pedir para vocês, assim, reescreverem essa cena, tá? Reescreverem. Reescrever é uma constante em desenvolvimento de roteiro. É necessário, é saudável. Ninguém faz um roteiro e tem que ficar pronto de cabo a rabo. A gente vai investindo, vai pressionando, tensionando, até ele ficar numa coisa bem instigante. Então, vocês reescrevam com duas características. Primeiro, que seja com diálogo, né? Vamos explorar diálogos do personagem. Não precisa escrever uma folha inteira. Vamos iniciando, para a gente poder discutir sobre a questão do enunciado, né? Do quanto a locução, a entonação está servindo a cena em si, ou a performance do personagem. E amanhã eu vou dar umas informações pontuais sobre essa questão do diálogo, e que seja num gênero distinto a esse que está sendo explorado hoje. Eu sugeriria gênero de terror. Ou estou sugerindo reescrever essa proposta, esse exercício aí, esse texto, dentro de um gênero de terror e com diálogo. Ok? Deu para entender?
Olha o silêncio na terapia. Acho que deu, né? Tá todo mundo quietinho porque deu. Então tá. Ah, tá ali. Ó. Vamos ver. O Igor colocou. Reescrever qual cena? A do exercício de ontem? É, essa que eu li aqui foi feita pela Carol. Reescrever. Pode reescrever a cena da Carol, que a Carol escreveu. Tá? Eu vou compartilhar ali no Drive também o texto da Carol. Beleza. Ah, eu quero ver. Estou curioso agora para ver como é que vai acontecer. Tá bom? Com diálogo e com um gênero de terror. O que vocês vão... Mudam basicamente o timing narrativo, né? Os pontos de tensão e o comportamento e o perfil dos personagens, praticamente. Certo? Então tá. Eu acho que por hoje é só. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, a gente encerra por hoje, 19 horas em ponto. Certo, pessoal? Então, acho que está certo. Ok. Então tá. Então, um abraço para vocês. Um bom final de Obrigada. quarta-feira e até amanhã no nosso último encontro dessa série, né? Porque a nossa relação não vai acabar nunca mais. Certo? Tchau, abraço. Então tá. Tchau para Boa vocês. tarde. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite. Abraço, meu irmão.